Nós temos o prazer de estar recebendo nos estúdios da TV Prevê o Luiz Pires, que é diretor do Zoológico de Bauru. Eu chamo o Luiz de biólogo. Ele fala, não, eu sou tecnista, não sou biólogo. Não importa. Importa que o Luiz é um pouco de tudo. É que na família eu já tenho muito biólogo. Esposa biólogo, filho biólogo, então deixa eu... É um pouco de tudo. Aliás, quem gostava de ser chamado biólogo não, de zootecnista, era o pai de um professor meu do Maranhão, o Dr. Zilcar Cavalcante Maranhão, que era de Botucatu, Piracicaba, e ele era zootecnista. Bom, mas Luiz, é um prazer tê-lo aqui. Eu quero saber como é que você está fazendo para acumular aí a direção do zoológico e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Bom, boa tarde, telespectadores. Realmente nós fomos novamente chamados, né, pelo prefeito para que pudéssemos ajudar agora nesse final de governo, tendo em vista que a então secretária Lázara Gazeta, por problemas pessoais, pediu a sua exoneração agora no início de outubro. E a gente, como funcionário de carreira da prefeitura, né, quase que 34 anos já na prefeitura, a gente não pode se furtar de colaborar com o município nesses momentos. Então, nós falamos ao prefeito Rodrigo que durante esse curto espaço, então, aí de não mais que 3 meses, então a gente daria um jeito de acumular essas duas funções, até porque a gente já teve a experiência dentro da secretaria, uma vez que por 3 oportunidades, já lá em 1993, no governo do Tidei, depois por 2 vezes no governo do Nilson Costa, a gente pôde estar à frente da secretaria. E como também lá no zoológico, né, a maioria dos funcionários já tem mais de 20 anos de carreira e sempre sob a minha direção, então ali o zoológico ele já anda bem, né, então a gente pode agora se dedicar então um tempo, né, no zoológico e depois mais um tempo na secretaria, mas para manter aqueles projetos que estavam em andamento, né, e de preparar agora essa transição de final e de governo que deve já se iniciar aí, né, nesse próximo mês de novembro. A gente não entrou com nenhuma ideia de criar novos projetos e criar planos nenhum, né, mas a gente já vê que hoje já é impossível, né, que se toque 2 coisas assim juntas. Luiz, o que você encontrou de diferente na secretaria? Você que já consumiu a secretaria, já foi secretário, já teve outras passagens anteriores e convive com aquele órgão. Hoje ela está muito mais estruturada, hoje a secretaria é muito maior, ela tem um corpo técnico muito maior, né? Hoje nós temos arquitetos que nós não tínhamos à época, temos os desenhistas que junto com os arquitetos eles já elaboram os projetos futuros, né, de urbanização dos nossos parques, das nossas áreas verdes, das nossas praças. Porque assim, Bauru cresceu muito nesses últimos anos, né? Hoje a gente já tem mais de 230 áreas verdes que necessitam ter uma urbanização, né? Nós temos mais de 630 áreas destinadas a praças públicas e, infelizmente, muitas delas ainda necessitando da urbanização, e é fundamental que a gente tenha projetos já prontos, né? Para que quando tenha a abertura dos editais ou para que a gente possa buscar as emendas parlamentares e necessárias para a urbanização dessas áreas, porque a gente ter esse monte de áreas sem condições de tomar conta, sem condições de prepará-las para o uso da população, essas áreas acabam sendo objeto de descarte, de lixo, acabam virando um transtorno para as pessoas que moram no entorno dessas áreas. Então a gente precisa trazer a comunidade para dentro dessas áreas para que elas entendam a importância do município ter essas áreas verdes, não só para
a questão da própria saúde da população, como também da saúde ambiental do município. Essas áreas verdes têm uma função muito grande na manutenção do microclima urbano. Essas áreas verdes servem como áreas de refúgio para aquele pouco que resta da fauna ainda na área urbana, mas a gente precisa estar com essas áreas integradas. Então, para isso, a SEMA vem desenvolvendo uma série desses projetos para urbanização e uso dessas áreas. Algumas desses projetos vão sendo colocados em prática todos os anos, né? Agora mesmo, nessa semana ainda, nós devemos estar fazendo a entrega de mais 10 equipamentos das instalações de academias em praças, né? De uma maneira que a gente possa trazer de volta a população para usar esses espaços públicos. Lembra, e antigamente, quanto que a gente usava as praças? Era muito comum e que as pessoas, quando retornavam do seu serviço, tomavam banho, jantavam e iam para a praça para conversar, as crianças para brincar. Infelizmente, a gente teve uma inversão disso. As praças, elas passaram a ser somente uma área em que as pessoas passavam por elas indo de um local a outro, né? E elas acabaram não tendo mais esse gosto da população em utilizar a praça. Então a gente tem que trazer de volta a população para a praça. Para isso nós temos que ter o quê? Os equipamentos públicos necessários, essas academias, brinquedos, a praça limpa, né? Só que para isso tudo a gente precisa também da colaboração da população. Você veja bem, uma cidade com mais de 630 praças, é impossível que a prefeitura tenha um vigia em cada praça, que a prefeitura tenha um jardineiro em cada praça, mas nós temos moradores ao entorno de todas essas praças. Então, os moradores têm que abraçar esses espaços públicos como uma coisa deles, tem que ter orgulho de estar morando em frente a uma área dessa, e não que uma área dessa se torne um transtorno por estar em frente à sua residência. Para isso, a urbanização desses espaços, ele é fundamental, e a partir disso, sim, a gente cobrar, então, a população para que denuncie esses abusos, essa quebra desses equipamentos, essa má utilização desses equipamentos, e que a população seja, então, né, aqueles olhos e que a prefeitura não tem em todos os seus próprios. Ô Luiz, vamos falar um pouquinho de zoológico, deixar um pouco a SEMA de lado, que você é um assunto que todo mundo gosta. Eu queria que você falasse sobre o nosso zoológico de Bauru. Como é que estão os bichos, como é que estão os nascimentos, como é que estão as situações e as reproduções? Eu sei que nós temos algumas dificuldades e você vai falar sobre isso agora. Felizmente o nosso zoológico ele vem, né, através desses anos todos em um crescimento vertiginoso, né? E isso tudo graças a lá atrás, em 1999, a gente ter criado o Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico, que isso garantiu, né, uma verba própria, carimbada, para que o zoológico ele pudesse se manter e se desenvolver. Então, hoje, os custos que a Prefeitura Municipal tem com o zoológico, ele se restringe ao pagamento dos funcionários e à alimentação dos animais. Todas aquelas obras que são feitas, as reformas, equipamentos que são adquiridos, medicamentos, uniformes dos funcionários, enfim, tudo isso é adquirido com aqueles recursos próprios que o zoológico gera. Recursos esses, tanto do valor do seu ingresso, como também dos aluguéis dos espaços públicos, né? Nós temos a campanha do Adote um Animal, onde empresas elas contribuem mensalmente utilizando a propaganda nas placas de identificação dos animais. Nós temos o aluguel dos espaços públicos, tem a lanchonete, tem a loja de souvenir. Então isso tudo fez com que o zoológico ele tivesse uma verba própria e direcionada, onde ela só pode ser aplicada, né, na manutenção e na melhoria do nosso zoológico. Então, com isso tudo, a gente conseguiu colocar o nosso zoológico nesses anos todos em um patamar bem diferenciado dos demais zoológicos públicos que existem no nosso país, tanto, né, que nós fomos aí agraciados, né, com o prêmio, né, como estando entre aí os 13 melhores zoológicos e aquários da América do Sul. Né, então isso é muito interessante. E os nossos animais, então a gente vem crescendo sempre de acordo com a nossa capacidade de investimento.
A gente nunca quis dar passo maior que a perna, a gente nunca quis se transformar em um grande zoológico da noite para o dia. A gente vem crescendo daquela maneira que a gente sabe que nós somos autossustentáveis com o nosso fundo municipal. Tá? Então, e dessa maneira, então, a cada ano a gente sempre traz uma espécie nova. Esse ano mesmo agora, nas comemorações dos 36 anos do zoológico, a gente trouxe o grupo de flamingo. De onde vieram esses flamingos? Flamingos que o Luiz namorava, aqueles flamingos que era do Dr. Damasio, que acabaram indo para o zoológico de São Paulo, coisas da vida, e aí conseguiu esse... Então, esse grupo, eles são nascidos no zoológico de Itatiba, aqui no interior, e eles foram trocados por um grupo de grão-coroado, que é uma cegonha e africana, nascidas aqui mesmo no zoológico de Bauru. Nós somos um dos poucos zoológicos do Brasil que tem conseguido a reprodução dessa cegonha, né? Então nós fizemos a permuta, né, de um grupo de 10 cegonhas com esse grupo de 10 flamingos. E o importante é que o flamingo é uma espécie brasileira e que, infelizmente, né, também é uma espécie em extinção. Então agora a gente vai tentar reproduzir mais essa espécie, né, aqui no nosso zoológico, garantindo dessa forma para o futuro que, pelo menos sob cuidados humanos, a gente consiga manter essas espécies, né, para que, quem saiba, a gente possa estar devolvendo ao ambiente onde anteriormente elas ocorriam, esses animais que hoje nascem em cativeiro. Nós já fizemos isso lá no passado, com muito sucesso, com o mico-leão dourado, que é uma espécie símbolo mundial de como o homem ele pode interferir em cima daquilo que sofreu uma agressão negativa e recuperar essa população. Por quê? Porque o mico-leão dourado, que é endêmico do Brasil, ele só existe numa estreita faixa da Mata Atlântica, né? Pelo desmatamento que ocorreu, o seu número ele diminuiu a não mais que 350 indivíduos em vida livre. Ou seja, era uma espécie que em poucos anos iria se extinguir. Foi feito um plano internacional, trouxeram mico-leões nascidos em zoológicos do exterior, tá? Tanto da Europa como dos Estados Unidos. Esses animais voltaram ao país, foi feito um projeto para que ele reaprendesse a encontrar o seu alimento em vida livre, e hoje já é uma espécie que está praticamente pronta para sair da lista em extinção. São mais de 1.200 animais hoje vivendo em vida livre. Fale um pouquinho do flamingo. O flamingo é aquela ave que de pernas longas, nas cores rosa, clarinha, e que não é só do Brasil, né, Luiz? Parece que tem alguns países da América do Sul que também eles são nativos, não é? Sim, existem diversas espécies, né? Nós temos esses flamingos nos Andes, que é o andino, a gente tem ele lá no Caribe, nós temos ele lá na África, mas cada um é uma espécie diferente. Esse que nós temos aqui é o chamado de chilensis, né? Que é o que ocorre na América do Sul, tá? Porém ocorre também em diversas áreas do nosso país. É o rosa. Isso. Quando ele se torna adulto, né, ele se torna rosa, e nessa época agora, que é uma época próxima da reprodução, essa cor ela fica muito mais forte. E como que é a criação dele? Porque eles vivem parte na água, parte no seco. Eles botam... Porque é que nem ganso. O ganso usa mais ou menos aqueles ninhos aquáticos. Sim. O flamingo também tem essa mesma característica, não? O do flamingo ele é muito interessante, que ele faz o ninho dele nos barreiros, que a gente chama, aquela parte, né, em que fica mesmo um barro. Aí ele levanta umas torres, que é para que o ovo não tenha contato com essa parte mais alagada, e ele bota o ovo em cima dessa torre, onde ele senta para chocar. Então, para se conseguir a reprodução dessa espécie, a gente precisa montar esse barreiro, tá? E para induzir, né, esse ninho, a gente mesmo dá esse início, essa montagem desses ninhos, e depois, com o bico, elas pegam esse barro, levantam mais, né, elas fazem mais ou menos aí uma montanha dessa altura assim,
faz aquele côncavo, põe o ovo e choca ali. Então é muito interessante. Qual o tempo? Em torno de 21 a 25 dias. Que nem galinha, quase. Quase próximo, né? E esses indivíduos que vieram para o zoológico são indivíduos jovens, mas que a partir do ano que vem, alguns deles já entram em idade de reprodução. Então a gente já espera aí que para 2017 ou 2018 a gente já tenha flamingos também nascidos aqui no zoológico de Bauru, cumprindo essa função nossa, né, de reprodução para a perpetuação dessas espécies e funcionando quase como uma arca de Noé moderna, né, porque se a gente não tem o dilúvio chegando, mas a gente tem uma destruição muito grande dos nossos ecossistemas que vem vindo, muitas espécies sendo extintas e que tem como segurança, então, aquelas em que consegue ser bem trabalhada dentro dessas instituições, como é o caso aqui do Zoológico de Bauru. Nós temos observado, Luiz, e muitas propriedades têm falado, que tem chegado muitas onças nessas propriedades. Inclusive, eu moro na zona rural, tem chegado lá na minha casa também. E o Duda veio falar também das onças que aparecem lá na propriedade dele. Enfim, o que está acontecendo? Que as onças estão procurando aglomerados diferentes do seu habitat natural. Nesse caso é a onça parda, né, que ela tem se adaptado muito bem à mudança de paisagem que vem ocorrendo no estado de São Paulo. A gente teve aí nos últimos anos a entrada muito grande do eucalipto, né? E a onça parda, como diversas outras espécies, elas se adaptaram muito bem dentro desses eucaliptos, ali achando o seu alimento, ali achando a segurança. E o eucalipto ele tem um ciclo muito longo, né? Ele começa a ser cortado aí por volta dos 5 anos, 6 anos, né? Mas ele não é cortado por inteiro, porque ele é plantado aos poucos. Então, conforme vem sendo feito o corte dessa madeira, essa onça ela consegue ir encontrando ainda áreas de mata de eucaliptos. Junto com isso também, nós mudamos o sistema de colheita da cana, onde também a onça parda havia achado um ambiente muito propício para a sua manutenção. Então, só que com a cana, o que acontecia? O sistema de colheita, ele previa antigamente o fogo antes. Então, quando vinha esse fogo, ele matava muitos desses animais, ele matava muito dos filhotes dessas onças. E com a proibição do fogo pré-corte, né, e da cana, hoje a cana ela é cortada por tratores, né? E esse corte também, e diferentemente do que acontecia com o fogo, que ele cercava todo aquele talhão em que ia ser cortada a cana. Então o fogo vinha todo de fora para dentro e da cana. Então isso matava um número enorme desses animais. Hoje não. Hoje a colheita ela vai sendo feita e esses animais eles conseguem fugir. Então isso quer dizer, esse animal ele tem encontrado ambiente favorável à sua reprodução. Ele é aquele que nós chamamos de carnívoro top de cadeia, ou seja, ele praticamente come todo mundo e dificilmente ele é comido por outros, né? E exceção feita com os filhotes. Então a gente tem visto agora que a população dessas onças tem recuperado espaço. Só que hoje ela recupera espaço, porém ela encontra o quê? O meio urbano se expandindo cada vez mais, as chácaras periurbanas, né, que está comum em todos os municípios. Hoje a gente vê que todo mundo trabalha de segunda a sexta-feira e chegou final de semana e feriado, quer ir para a sua chácara, para o seu sítio, para o seu rancho. Então, além de nós estarmos ocupando densamente o meio urbano, nós temos ampliado muito com essas chácaras, né? Então, aí todo mundo tem as suas galinhas e todo mundo tem o seu carneiro, que, na realidade, para esses animais, né, que estão recuperando de novo, né, o seu espaço, eles não encontram mais toda aquela área de campo ou de mata que era a área deles. Então, ele encontra nesse local, ao invés de dele reencontrar a cutia, né, em vez de ele encontrar a paca, em vez de ele encontrar o cateto, que eram os seus alimentos naturais, ele se depara com o quê? Com a galinha, com o carneiro, com o bezerro, e acaba, então, né,
se alimentando desses animais. Ele não tem como distinguir que esse é doméstico, eu não posso comer, esse é selvagem, esse que eu tenho que comer. E aí então acaba causando realmente esses transtornos entre a presença do homem e o retorno desses animais. Luiz, eu quero falar alguns assuntos sobre exatamente bichos. Nós temos hoje uma proliferação muito grande de maritacas em todas as cidades. E estão surgindo em muitas chácaras dessa que você falou, sítios, a presença daquela aves predatórias azuis que é as gralhas. As gralhas. E também estão voltando os canários da terra. Só não tenho visto e ninguém tem falado a volta dos pintacilgos. Por que, Luiz? O que está acontecendo? Veja bem, cada caso ele é um caso, né? No caso dessas maritacas, o que aconteceu? Há muitos anos atrás, essas maritacas elas começaram a achar um local seguro para se reproduzir. Que local é esse? O forro das residências. Então elas aprenderam que entrando dentro desse forro, e não existe predador nenhum que venha atacá-la. Só que aí, o que acontece? O filhote que nasceu no forro, né, foi alimentado pelos pais, e quando esse filhote sai desse forro, ele anda ainda um tempo junto com os pais. Então a visão que ele tem do local que ele nasceu é o forro de uma residência. E quando chega a época de reprodução, que ele se torna adulto, o que ele procura para se reproduzir? O forro de uma residência. Então, nessa segurança dele se reproduzir nesses telhados, nesses forros dessas residências, diminuiu e muito a predação desses filhotes, como ocorria quando eles estavam em vida livre. Então, a cada ano, aumenta o número de filhotes nascidos e todos esses filhotes que nascem têm como memória, quando chegar a época de reprodução, eu vou buscar o forro de uma residência. Então, isso está aumentando e muito, e cada ano a gente vê que aumenta em grande número, né? E isso acaba, em muitos casos, se tornando um problema sério. Porque quando esse animal entra num forro, ele não sabe que aquela coisinha azul, aquela coisinha verde, aquela coisinha branca que tem, aquilo é um fio elétrico. Então ela vai roer aquilo para fazer o seu ninho. E no roer, então, acaba tendo acidentes com os animais, acaba tendo acidentes nas próprias residências, né? Porque para ele aquilo é algo mais para ele elaborar o seu ninho. Já com os canários, você não tenha dúvida que isso foi o quê? A educação ambiental junto às crianças, que não tem mais hoje aquele gosto que as pessoas tinham no passado de ter esses passarinhos de canto fechados em uma pequena gaiola para cantar só para mim, para cantar só na minha casa. Então, esse era um costume antigo muito grande. Esses animais, essas aves eram muito caçadas pelo seu canto. Hoje, como as crianças elas já não têm mais esse costume de prender esses animais, eles vêm recuperando a população. E como hoje aumentou essas chácaras e no entorno das cidades, aumentou também a oferta de alimento para esses animais, para essas aves. E com isso, todo mundo tem o orgulho hoje de ver no seu quintal, na sua chácara, no seu sítio, os canarinhos ali. Então, eles não deixam mais que pessoas entrem nas suas propriedades ou próximo delas e para caçar com gaiola. Então, isso mostra que a grande capacidade que a nossa fauna tem de se recuperar. Basta que cessem aqueles problemas que tinham e que fizeram os animais eles desaparecer. O cuidado é que nós temos que ter, que muitas vezes, né, nós temos um desequilíbrio e que aquilo que é muito bonito nesse momento pode se tornar um problema lá na frente. Por quê? Acelera, Luiz, nós temos bastante pergunta. Porque a gente cessa muito, né, a cadeia alimentar normal. Então hoje a gente pode ter muito bicho que forrageia, mas a gente não tem mais aquele que comia esse bicho. Você não falou das gralhas nem dos pintacilgos? Não, as gralhas a gente não notou, né, porque ela é muito temporânea. Então ela chega aqui mais numa época do ano. Os pintacilgos, infelizmente, o que a gente assiste é que a caça predatória em cima desse animal, dessa ave, ainda é muito grande. Então, infelizmente, lá mesmo no zoológico e no jardim botânico, era muito comum esses pintacilgos estarem presentes na época de inverno. Agora é muito raro a gente ver esses animais aqui. Então, é um animal que ainda vem sofrendo muito por pressões causadas ou no ambiente em que ele vive ou pela caça predatória. Ô Luiz, o Hermínio Flores, ele quer saber quando é que vai ter girafa aqui no Zoo de Bauru. Olha, Hermínio, a gente quase trouxe uma, né, alguns anos atrás, mas a gente acha hoje muito, muito difícil, porque nós praticamente não temos mais área
para implantar recintos dentro do zoológico. E a girafa, ele é um animal que ele necessita de uma área muito grande, pelas suas pernas longas, ele tem que caminhar muito para manter, né, toda a sua musculatura. Então nós teríamos que ter aí uma área aberta, né, de mais aí de 5 a 8 mil metros quadrados, para que nós pudéssemos ter não só uma, né, porque como girafa, ela é um animal de hábito gregário, então elas vivem em grupo. E se a gente trouxesse só uma girafa, esse animal iria ter um problema muito sério de comportamento. Então acredito eu, né, que assim, vai ser muito difícil que o zoológico de Bauru venha a ter. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma área de cerrado, onde não se justificaria a gente derrubar árvores desse cerrado, que já sofre tanto com isso, para que a gente abrisse um espaço tão grande, aberto, para que pudéssemos trazer um animal desse porte. Bom, a dona Estela da Vila Souto, ela diz: boa tarde, Luiz. Quero parabenizar a Luiz Pires por ser grande defensor e gabaritado diretor do zoológico, um exemplo de servidor municipal. E aí ela fala das maritacas, que tem até a luz piscando, e ela quis relatar para você o problema que nós já temos. E para encerrar, eu quero dizer para o Fernando Tibúrcio que ele quer saber se Bauru tem um projeto de compostagem, começando pelas escolas do município, e tentar mostrar que isso funciona, que vem somar com a reciclagem. Podemos ter soluções urgentes para esses aspectos. E gostaria de saber por que estão jogando entulho nas nascentes que fica no Parque Roosevelt. Olha, eu vou pedir já imediatamente para que chequem essa questão desses entulhos sendo jogados, até porque existe hoje, né, toda uma disciplina para deposição desses entulhos, que só podem ser colocados em área pré-licenciadas pela secretaria, né? Muitas vezes eles estão sendo utilizados onde estão sendo colocados os interceptores de esgoto para se fazer uma cama, né, para que esses interceptores eles não afundem. Tá? Mas eu vou checar nessa questão do Parque Roosevelt e te encaminharei. Com relação a essa questão da compostagem, você não tenha dúvida que nós vamos ter que dar uma solução para o lixo, né, do nosso município, até porque a partir de 2018, esse lixo não pode ser mais simplesmente enterrado nem em aterro sanitário, né? Aterro sanitário vai ser para resíduos não aproveitados, né, do nosso lixo doméstico. Então, diversas ações elas vão ter que se desenvolver conjuntamente. Nós vamos ter que melhorar demais a reciclagem do nosso lixo, que se recicla aqui em Bauru é pouco, né? Apesar da gente ter a coleta casa a casa em quase que 100% do município, mas o volume, ele não atinge nem 7%, né, de todo o lixo que é levado hoje para o aterro de Piratininga, e que a partir de 2018 nem para lá ele vai ter que ser levado. Então o próximo prefeito ele vai ter que trabalhar muito essa questão, porque nós vamos ter que ter as soluções, né, para que nós possamos estar enquadrados dentro das legislações ambientais específicas para a questão do lixo, e que passa justamente pela reciclagem, pela compostagem, pela diminuição do consumo, até pela geração de energia. Bom, o Luiz fala tudo que tem direito e nós queremos agradecer. Vem aí o horário do TRE. Muito obrigado, Luiz Pires. Eu vou trazê-lo outras vezes, claro, porque ele é sempre bom tê-lo aqui conosco. E a você, telespectador, que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã nos horários alternativos do nosso telejornal. Muito obrigado e até lá.